Estamos iniciando o Podcast e hoje vamos conversar com o empresário Paulo Bergamaschi, o Paulinho da Bergabus, como é conhecido, né? Paulinho, prazer em tê-lo aqui no Podcast. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu participar desse programa. E já há tempo que tu tem me convidado e hoje deu pra gente vir aqui para falar um pouco, contar umas histórias. Exatamente. Queremos conhecer um pouco da história do Paulinho, né? O Paulinho nasceu aonde? Da onde que vem esse empresário que está situado em Lajeado hoje? Eu sou natural de Encantado, sou do Lajadinho, um pouquinho antes de Encantado, entre o meio de Roca Salles e Encantado. E eu vim para Lajeado aí em 2007. Aí a gente veio para cá, viu que tinha uma oportunidade, vinha que tinha uma cidade que tinha uma projeção maior para a gente conseguir fazer realizar o nosso sonho. E veio já com ônibus, não veio com transporte coletivo para cá, não? Sim, eu já vim, eu comprei uns ônibus aqui, de uma empresa aqui de Lajeado, mas eu já tinha ônibus lá, já meu pai já tinha ônibus lá na década de 75, e aí eu tava no sangue e a gente deu continuidade. Veio para Lajeado por ser uma cidade maior, que tinha mais fluxo, é isso? Isso, eu vi em Lajeado, eu vi o potencial de Lajeado, o Vale aqui também é forte, e aí eu vi que dava para ampliar, para fazer os projetos que eu tinha aí. Agora, Paulinho, diz que o teu pai já na década de 70, quais eram os ônibus? Porque mudaram muito os ônibus, né, de 70 até agora. Né? Na verdade, a minha paixão começou por ônibus, foi na década, eu nasci em 1971, e em 74, aí meu avô tinha uns amigos que tinham desmanche de caminhão e de ônibus, e aí eles usaram lá um potreiro que ele tinha lá, uma sombra, e para deixar um ônibus para desmanchar, um ônibus antigo, lá um ônibus 1960, os primeiros ônibus monobloco que tinha. E aí eu ia lá brincar, eu ia lá sentar no assento que tinha no motorista, era assento naquela época, né? E aí eu ia lá brincar e aquilo foi me despertando e eu ficou aí, eu disse, cara, eu vou um dia, eu vou trabalhar com ônibus, vou dirigir um ônibus, né? Já com 4 anos de idade. E aí na década de 75, 76, meus pais são agricultores, estão vivos até hoje, estão com 81 anos. Qual o nome deles? Meu pai é o Antenor Bergamaschi, conhecido lá em Encantado como Manga, era o goleiro. E a minha mãe é a Lourdes Bergamaschi. Então, eles são agricultores, estão hoje ainda na ativa, né? Então, naquela época, a agricultura sempre tem aquelas crises, aquelas baixas e altas, né? E aí, meu pai, na época, em 75, 76, aí ele comprou 25% de um ônibus, na verdade. De um ônibus? De um Não ônibus. Era de uma frota? De um ônibus que tinha uma linha que era de Palmas a Encantado. Fazia de manhã e de tardezinho levava. E aí, às vezes, eu ia junto e foi cada vez pegando mais o gosto. E aí já comecei cedo, né? Limpava o ônibus, olhava, batia pneu, né? Com 8 anos. Aí já trabalhava no trator também, com 8 anos. Trabalhei na roça também, né? Trabalhava na roça. Trabalhei Plantava na roça. O que lá, Paulinho? A gente plantava soja, plantava milho. Peguei na época lá, meu pai teve uma primeira colheitadeira a gasolina. Era uma colheitadeira que tinha que operar ela em 5 pessoas. Tá brincando? Um dirigia, ela ensacava, 2 para ensacar, aí mais 2 para recolher, né, no chão. Aí tinha que nós ajudava a segurar o saco para ensacar os grãos, né? Era uma máquina toda manual, né? Foram as primeiras lá na década de 76, 77, né? Então, que já era um avanço para a época. Teve a trilhadeira e depois foi a primeira colheitadeira a gasolina. Aí tinha que parar, resfriar ela, né, um pouco, porque ela esquentava a gasolina para explodir, pegar fogo, era um piscar de olhos, né? Então foi o nosso começo lá, né? E aí eu comecei, aí dos 18 até os 19 anos, eu viajei um pouco de caminhão, nós tinha lá umas caretas lá e aí viajei um pouco, uma experiência que foi bom para aprender, mas eu nunca gostei muito, mas fui porque a gente tinha, era do meus pais lá e da família, né? Então a gente
enfrentou também esses desafios, né? Forte era o ônibus. Forte era o ônibus. E aí, com 19 e meio, eu comecei a me dedicar só aos ônibus. Aí as primeiras viagens a gente começou a puxar baile, eu comecei a puxar baile na época encostava o ônibus na praça, Matriz, lá em Encantado, e eram os salões de baile que contratavam o ônibus e pagavam o ônibus. Tu chegava lá e abria a porta, quem queria ir nos bailes, a gente fazia o transporte, né? Nós, da rádio, nós anunciávamos, né? Vai ter baile em tal local. Aí passando por tal comunidade, tal, assim. E aí não sabia quantas pessoas iam, né? Isso, não sabia, mas sempre tinha público, né? E aí domingo tinha os futebol amador era muito forte. Aí em domingo também eu gostava de jogar uma bolinha, aí os times precisando de atleta, aí eu já trabalhava de motorista e já também jogava, depois do primeiro jogava o segundo jogo, né? Então muitos contratavam já a empresa por causa que eu participava, né? Então foi o começo, né? Jogava que posição? Eu era um zagueiro clássico, eu sempre o balão mais alto sempre foi o meu, né? Tinha na época que quem dava o balão mais alto ganhava um leitão, né? É mesmo? Tinha, eu já ganhei. Uma vez tinha um torneio que quem dava o balão mais alto ganhava um leitão. Eu consegui ganhar. Levou o leitão no ônibus embora? Levamos o leitão embora. Bom, tem muita história, né? De ônibus, tu já fez para onde excursão? Já deve ter feito religiosa, para casamento, muita história de ônibus, né? Porque desde cedo tu está dirigindo ônibus, né? E isso, a gente fez viagens. Começou então, como eu falei, a gente começou lá nos bailes, futebol. Aí depois eu fiz muitos anos a linha de Encantado, Arroio do Meio, Lajeado para Unisque, Santa Cruz do Sul. Eu fiz acho que uns 18 a 20 anos eu fiz essa linha. Eu mesmo, era o motorista, a empresa foi começando, eu era o mecânico, era o motorista, era o lavador. Mas tinha um ônibus só não, no início? A gente começou com um ônibus só, daí eu fiquei, depois a empresa cresceu um pouco em Encantado. Aí em 2007, daí eu vendi a minha parte que eu tinha lá numa empresa, nós éramos em 3 sócios. E aí eu vim para Lajeado e... Sozinho daí? Daí eu vim sozinho. Aí eu abri uma outra empresa aqui, mas eu tô já há 33, 34 anos em cima de ônibus. Bom, aí foi mais, inclusive migrou para o turismo, né? Foi indo para o turismo. Eu sei que aí ônibus que ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Brasília, tu locava ônibus pro turismo. Hoje não é mais, né? O foco não é o turismo, né? Sim, a gente então, como saltando, a gente fez a faculdade, fazia a linha, tinha uma linha de manhã, de tarde, de noite para Santa Cruz, e daí a gente migrou pro turismo também, né? Então a gente fez viagem na América do Sul praticamente toda, na América do Sul. Chile, Argentina, a gente fazia Uruguai, Paraguai, então a gente fazia até aquela que fazia Machu Picchu, descia no Peru, lá saía em Lima, no Peru. Então a gente tem um histórico longo também no turismo, né? Eu praticamente comecei aí, a gente fez muitos anos. Então, e era motorista também ou nessa? Aí tu só administrava? No começo eu comecei de motorista, eu fiquei muitos anos de motorista, fiquei 20 anos, mais de 20 anos de motorista, né? Diretor da empresa e também motorista? Eu era diretor, motorista, mecânico, boracheiro, lavava o ônibus, a família toda ajudava. Minha esposa tá junto até hoje, né? Já também mais de 20 anos ela está na empresa. Então todo mundo botava a mão, e não só lá atrás eu fazia, hoje eu continuo fazendo também. Se precisa lavar um ônibus, abastecer um ônibus, ajudar na oficina, a gente não tem hora, não tem horário, a gente precisa fazer qualquer coisa, a gente está aí para ajudar, para fazer. Hoje são quantos ônibus? Hoje a gente está com a frota na faixa de 80 veículos, né? Então a gente atende hoje várias empresas aqui de Arroio do Meio, Lajeado e Estrela. A gente hoje possui uma garagem em Lajeado, a matriz é Lajeado, no bairro Centenário. A gente tem uma garagem em Bom Retiro do Sul, bem no centro lá de Bom Retiro, e tem uma garagem em Taquari também. E esses locais a gente traz os funcionários dessas cidades para Lajeado. Né? Que vem para a empresa, vem a trabalho. Isso, que vem a trabalho para as empresas. Né? Bom, com 80 ônibus são quantos funcionários? Tem perto de 100 funcionários, né? 100 diretos, né? Diretos. Diretos, fora os indiretos, né? Qual a importância tu acha de ter passado e continuar à disposição? Se precisar engraxar, deixa com engraxa.
precisar dirigir, faltou motorista, deixa que eu vou. Qual que é o legado que tu passa para tua família e para os funcionários por saber trabalhar em todas essas áreas? Tu acha que é importante, não? É importante. Hoje eu acho que para tu ter qualquer negócio, qualquer segmento que tu empreender, tu tem que conhecer, né? Se tu não conhecer, hoje conhecendo já é muito difícil, né? Que nem a gente, para nós, a maior dificuldade que a gente tem hoje é o investimento. A nossa ferramenta de trabalho, Joel, ela é um investimento muito alto. Hoje um ônibus de turismo, hoje um DD, um 4 eixos, hoje está na faixa de 2,5 milhões. 2,5 milhões um ônibus. É muito dinheiro. Hoje um micro ônibus hoje de 37, 39 lugares está na faixa de 750 mil. Uma van de 20 lugares hoje ela custa 400 mil reais. Uma van? Uma van de 20 lugares, uma Sprinter. Então o instrumento nosso de trabalho ele é muito alto, né? Várias pessoas já me perguntaram, tu não tem medo de investir tantos milhões num ônibus? Eu falo que não. Por quê? Porque eu não me preocupa o ônibus, né? Eu me preocupo o que vai dentro do ônibus. O que vale são as pessoas. Uma pessoa não tem preço, né? Então, o risco de um acidente hoje é complicado. Por isso que tem que estar muito bem organizado, tem que ter motorista muito bem treinado, tem que ser os ônibus muito bem revisados. Porque se acontece hoje um acidente, né? É o problema maior hoje do nosso setor de transporte, né, de ônibus, né? Até porque as estradas são as mesmas, né? O número de veículos circulando por elas são infinitamente maiores, né? O teu espaço reduziu bastante, né? Isso, hoje o trânsito e todo mundo, essa disputa por espaço, né? É uma coisa hoje que deixa a gente preocupado, né? A gente também tem os horários na noite, né? É praticamente 24 horas, né, que a gente atende. Hoje a gente atende, para tu ter uma ideia, a gente atende hoje 7 mil funcionários das empresas. Então a gente busca 7 mil funcionários para trabalhar e 7 mil para levar de volta para suas casas com segurança, né? Responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente também tem pessoas espetaculares lá que trabalham com nós. O sucesso hoje da Bergabus não é só meu, são de todos, né? Eu divido com todos, porque sem essas pessoas que estão comigo já há muitos anos... Cuidando das outras pessoas, inclusive. Exatamente, essas pessoas são pessoas comprometidas e todas as pessoas que estão comigo à frente da administração, todos eles começaram de motorista, é gente que gosta do que faz, gente que veste a camisa, sabe? São gente que responsável. São todos, a gente criou eles, foi formando uma família, né? Então é isso que é o importante, é o sucesso também. Tu tem que ter gente que goste do que faz, né? Que bom. Que é importante, né, Joel? Se tu fazer uma coisa que tu não goste, né? É mais difícil de dar certo. Porque tu não pode só visar o dinheiro. Claro, a gente trabalha, a gente quer ter lucro, né? Mas não pode só colocar o lucro em primeira pauta, em primeiro QI, né? A gente tem que fazer com amor, gostar do que tu faz. Aí depois tu colhe os frutos, né? Aí depois é tudo consequência, né? Bom, tu mencionou tanto, né? E elogiou o pessoal que trabalha contigo, tua esposa trabalha ainda contigo. Qual é o nome dela? O nome dela é Cristiane. Cristiane, quem mais trabalha contigo lá? O Marciano, tem o Diego, tem o... Daqui a pouco eu vou esquecer de alguém, né? Tem o pessoal do tráfico, o Milo, o Jorge, o Alex também. Tem uma oficina, o pessoal lá fantástico também, um pessoal prestativo, um pessoal que sabe o que estão fazendo, né? A oficina nossa é muito boa. Vocês têm uma oficina própria, não mandam para fora? Isso, a gente tem oficina nossa já há muitos anos, né? O que facilita, né? Porque daí tu mesmo sabe a peça que tu trocou, não precisa deslocar o ônibus para outro lugar, tu resolve ele mesmo, Isso, né? A gente faz. A logística é melhor, né? Isso, a gente faz aqui, né, em Lajeado, na Matriz. Então a gente faz todas as revisões e faz toda a manutenção, um pouco de chapeação também. E a gente tem abastecimento nosso também, lavagem nossa própria também, limpeza nossa também. Pô, né? Um monte de serviço, hein? Agregado, né? E isso, a gente tem bastante gente por trás para segurar, né, essa responsabilidade. Porque a nossa responsabilidade ela é imensa, Joel. A gente está levando vidas, né? E a gente também, a importância que a gente tem, a gente sabe das empresas, né? As empresas grandes aqui da região,
Então, elas também dependem da gente para buscar o funcionário, para levar, para buscar com segurança, para levar com segurança, né? Então, a gente preserva muito isso, né? Já aconteceu algum acidente, não? A gente teve um acidente uns 2 anos atrás, numa volta para Progresso, mas a gente estava 100%, o nosso motorista estava 100%. Deu uma vítima, né? Mas graças a Deus a gente estava tudo certo. Infelizmente aconteceu, mas não foi culpa nossa, né? A gente tem um sistema de câmeras em todos os ônibus, né? Tem câmeras. E isso, a gente tem um sistema de câmeras frontal, câmera para o motorista, câmeras para os passageiros, né? Até para os horários, para saber se passa nos bairros certo, na hora de sair, na hora de chegar, né? Então a gente tem essa tecnologia, esse controle, né? Agora imagina, tu preocupado do jeito que é e humano, como a gente percebe que é, e te conheço já há muito tempo, imagina que sai um ônibus, né? Primeiro 2,5 milhões, sai daqui. Aí vai para o Chile, vai para o Peru, Machu Picchu, mas mais do que isso, vai um motorista, são 2 motoristas pelo menos, e aí o ônibus carregado de pessoas, como é que fica o coração? É uma preocupação a mais, né? É um serviço mais diferenciado, né? Tu tem que ter motoristas que têm muito conhecimento, profissionais de alto nível, né? Para fazer essas viagens, não é qualquer um que consegue fazer, né? Então, tu tem que ter ônibus bom também, né? Tu tem que estar bem calçado, como diz assim, porque o risco é muito grande, né? De estragar um ônibus, tu tem que ter um recurso, tem que conhecer, né, Joel? Senão é complicado, né? Então, a gente fez muitos anos, daí a gente começou no turismo, né? E aí depois eu vi uma oportunidade no fretamento, de puxar os funcionários das empresas, as empresas precisando. Que é o teu forte hoje, né? Que é o meu forte hoje. A gente se dedicou, então o turismo a gente parou, né? A gente parou porque eu não conseguia cuidar, eu não ia fazer bem feito. Uma coisa ia se perder no meio do caminho e ia ficar para trás, né, Joel? Sim. Então a gente optou, vamos focar no fretamento das empresas para buscar e levar os funcionários. Vamos dar qualidade, botar ônibus com ar-condicionado, com alta tecnologia, para tentar ser um diferencial, né? Então a gente está conseguindo, graças a Deus, hoje a gente tenta fazer o melhor, né? Claro, algum erro sempre acontece, né, Joel? Porque não existe uma perfeição, mas a gente tenta sempre, digo para os nossos colaboradores, a gente tem que ficar sempre de 9 a 10, 9, 9,5 a 10. A gente tem que trabalhar com excelência, né? Este é o propósito da Bergabus. Isso. Agora, não faz mais turismo, mas tu chegou a dirigir ônibus para fora do Brasil também, não? Como motorista? Sim, eu fiz muitas viagens. Qual que é a viagem mais difícil? Agora fiquei curioso, assim. É mais difícil ir para onde? A mais difícil é fazer a Cordilheira dos Andes, fazer o Chile. E fazer o Chile junto com o Lima, lá no Peru, né? Por quê? É uma viagem que tu pode pegar uma nevasca. Em 2012, eu fiz uma viagem, a gente pegou uma nevasca. Tu estava junto, né? Eu estava junto, de motorista. A gente pegou uma nevasca e foi complicado. Aí tu tem que ter correntes junto para correntar os pneus, por causa do deslizamento do gelo, né? Pode fazer gelo na pista e aí tu pode perder o controle. Aí tu tem que ter as correntes, tu tem que ter tubos de oxigênio, que pode... altitude, né? Pode ter problemas que tu leva pessoas mais de idade. E essas pessoas podem ter uma falta de ar. Tu tem que estar com bastante bolacha, umas balas junto, né? Tu tem que estar bem equipado, né? Porque não é só o ônibus e... Por que ter bolacha e bala junto? Porque tu pode ficar numa nevasca, tu pode ficar horas trancado, tu pega as duanas, às vezes tu demora 4 horas. Coisa para comer. E isso, tu pode pegar ali uma aduana que tu tem que ficar uma noite toda com o ônibus ligado, né? Tem que estar sempre com o tanque cheio, né? Para segurar o ônibus ligado. Por causa e na Argentina, tanque cheio não é fácil, né? Tem muitos postos que nem aceitam, né? Abastecer o ônibus, por exemplo. Isso. São viagens as mais complicadas, mais difíceis de fazer. Mas depois que tu pega o jeito, vai tranquilo. Sabe, teve um ponto que nós atravessamos a cordilheira, indo para Machu Picchu, e aí tu olhava para baixo, era um morro assim, um morro ao contrário, né? Um buraco. E aí tinha ônibus lá embaixo, tinha caminhão. E aí nós paramos para ver, daí perguntamos para um dos locais que estava lá, por que estava lá embaixo? Ele diz, óbvio, não tem como retirar, né? Porque é tão íngreme, né? No meio da cordilheira que não tem como tirar. Caiu lá, não tem mais como... Retirar as vítimas, né? O ônibus... o ônibus que ficou... É o que fica, caminhões, automóveis, isso
Tem vários, a gente consegue ver de muito longe, né? Não dá para ter uma precisão exatamente o que é, porque é muito declive, né? É muito alto, né? É muito alto. Bom, além disso, tu já fez muito fretamento. A gente falava agora há pouco, antes de gravar, que tu fez fretamento também que deu risada, né? Muita risada, porque tu vai às vezes com turmas, né, que vai a passeio, vai pra praia, tu tá dirigindo, tu acaba também sentindo que, claro, tu tá concentrado na estrada, mas tu não tem como fechar os ouvidos e não sentir o clima do pessoal, né? A alegria de quem sai de casa, transportar, quem talvez nunca tenha visto o mar, e tu levar esse pessoal para ver o mar também é satisfatório, né? Não é só financeiro, né, Paulinho? Ah, com certeza. A gente fez muitas e muitas viagens. Então, a gente, citando algumas viagens que a gente foi pro Beto Carreiro, e a felicidade, gente que nunca tinha ido, teve a chance de conhecer, alegria, de praia, como tu mesmo falaste aí. Muita gente que nunca Só chegou na praia, trabalhou, né? só trabalhou. A gente chegar lá, a emoção das pessoas é muito contagiante, né? A gente daí se sente feliz por tu poder também realizar o sonho dessas pessoas, né? Tem alguns casos que eles, a própria tripulação ali, os passageiros, fazem vaquinha para comprar presente para o motorista, né? No turismo, de maneira especial. Ainda vigora isso? Tu já recebeu presente? Sim, não? Sim. E hoje um turismo assim mais longo, né? As pessoas ficam vários dias numa viagem com 2 motoristas, sempre eles fazem um caixinha, né? E se os motoristas atenderem bem, forem queridos, como se diz, né? Com prestativos e fazer um papel deles que tem que ser feito, né? Então o pessoal sempre faz uma gratificação, né? Dá um presentinho, né? Isso é praxe, é normal, né? É normal isso. É normal. Bom, tu já transportou também, já dirigiu ônibus para o Grêmio e para o Inter, né? Sim, a gente já fez. Na época eu fiz um ônibus azul e um ônibus vermelho para se o Inter precisava do ônibus, tinha que ser o ônibus vermelho, não poderia chegar lá com um ônibus azul e vice-versa. O Grêmio também. Eu fiz mesmo uma viagem pro Grêmio. O Grêmio uma vez foi jogar contra o Criciúma, né? Na época o treinador era o Mano Menezes. E eu já conhecia o Mano Menezes, aí conversei um pouco com ele e tal. E foi em 2015 por aí, eu acho. E eu fiz uma também que foi em 2016 ou 2017, agora eu não estou muito lembrado. Foi o ano que o Internacional jogou a segunda divisão. O Internacional foi jogar com o Juventude. E aí eu fui, eu mesmo motorista. Disseram, não foi bom tu lembrar isso aí. Isso, que como eu sou torcedor do Internacional, e eu sou o primeiro do Lajadense, depois primeiro eu sou Lajadense e Internacional, sou torcedor do Lajadense. Mas então a família toda é colorada, e aí eu fiz essa viagem em 2016 ou 2017, foi. Aí o Internacional foi jogar com o Juventude. E aí eu carreguei em Porto Alegre e tava naquele impasse, o D'Alessandro joga e o D'Alessandro não joga. E aí eu quando entrou, conseguia seguir viagem, eu já sabia que o D'Alessandro ia jogar. E aí o Rudimar Piscinini, aqui do grupo da Independente, passei para ele a lista e passei em primeira mão. Rudi, pode anunciar que o Dali joga. E aí o Rudimar, no programa dele, das 18 horas, o Rudimar D'Alessandro joga, tá confirmado. Tenho minha fonte que garantiu isso. Garantiu. E eu que passei pro Rudimar. Mas, pelo amor de Deus, não disse que a gente passou aí. Hoje eu posso falar, já passou 5 anos, né? Hoje eu posso falar, né? Mas não foi por mal, né? Mas e como é que é quando tá com eles assim? Tem a bagunça, tem pandeiro? Não, eles são extremamente profissionais. Eles vão com uma equipe de segurança, né? Fica sempre um segurança na frente com o motorista, né? Mas sempre tem 2 seguranças, né? E mais um batedor junto, de um carro de segurança junto, um carro de apoio, né? Então os jogadores entram com o fone de ouvido deles. O ônibus nem parece que transportou pessoas. A higiene, a limpeza. Nem suja. Não suja o ônibus. É só ruim quando chega na cidade, né? Que tem aqueles torcedores que se exaltam, eles querem jogar uma pedra, né? Então já aconteceu isso. Já aconteceu quando nesse jogo que a gente levou o Internacional contra o Juventude, lá a gente teve uma escolta, a polícia de Caxias atuou muito bem lá.
estavam esperando, parecia um cenário de guerra. Então, a gente até sofreu uma pedrada, né? Então, quebrou um vidro, né? Mas daí o clube, né, o Internacional, ele ressarciu nós, ele pagou, né? O clube paga, né? Mas não machucou ninguém, não aconteceu nada mais do que Mas é fora, danos. Não, isso aí não tem cabimento, né, tu? Sabe que o ônibus não é do clube, o ônibus é locado, para que quebrar, né? Não existe. Isso. Mesmo que fosse do clube, né? Mas não tem explicação. João, é complicado, porque existem maus torcedores, existem bons, mas existe aqueles infiltrados, aqueles bandidos no meio, né? Que se aproveitam, eles acham que quebrar vai resolver o problema, vai ameaçar, vai fazer qualquer coisa. Isso é uma coisa que não existe, vai mudar nada. Não vai mudar, né? Infelizmente, sempre houve isso, né? Até hoje, acho que até menos, porque mais antigamente eles eram ganhar no grito, né? Mas hoje é mais, hoje mudou bastante, né? A imagem, essas câmeras, né? Isso veio uma coisa para ajudar também, né? Agora tu falou em mudar, e uma das perguntas é justamente essa. O ônibus, né, que era lá na década de 70, 80 e o ônibus de hoje. Mudou muito também, não? Mudou muito, né, Joel? Hoje é a tecnologia, hoje cresceu muito, né? Hoje, se tu não fizer uns treinamentos, uns cursos aí, tu não consegue mais... Não arranca, né? Não Eu tenho um primo ontem, até a gente foi visitar ele é motorista de caminhão. Ele diz que caminhão automático, né? Tem 12 marchas e é automático. Isso, como assim? Tu liga a chave, né? Por digital, o caminhão liga e tu só acelera e freia. Eu disse, tá brincando. Ele diz, perto, a família dele também é de motorista de caminhão a vida toda, do que era um caminhão. E como é hoje, né, tecnologia de um caminhão, por isso que é tão caro também, né? Sim, hoje eu vejo hoje... Eu tenho todas as marcas, Joel. Eu tenho Scania, Volvo, Mercedes, eu tenho a linha Volkswagen, eu tenho das carrocerias, eu tenho Comil, eu tenho Buscar, eu tenho Marco Polo. A Grale não. Tenho a Grale também, motor Cummins. Então, hoje a melhor marca, como se diz, é a nova, mas a gente sabe, a gente sabe qual que tem uma tecnologia mais avançada, aquela que está chegando, né? Hoje eu vejo a Volvo, a tecnologia na Volvo, a Volvo está sempre um passo na frente em tecnologia, né? É mesmo. A Volvo é o freio do Volvo hoje, é um sistema de VEB, a Scania é o freio retarder. O que é VEB? É um freio, a Volvo ela usa esse freio ela na turbina, ela tem um reverter, né? Na turbina, né? Um freio que é o melhor freio hoje, na minha opinião, né? Eu venho fazendo curso, eu tinha 15 anos, eu já fiz um curso na Volvo, que era Laponia em Estrela. Isso fazem quase 40 anos atrás. Eu já estava fazendo curso, eu nunca fui muito de estudar. Poderia ter estudado, poderia ter feito faculdade, mas eu não me dediquei ao trabalho, né? Então, mas eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre fui curioso, eu sempre gostei muito de mecânica, eu sempre gostei de conhecer, de inovar e de ser diferente, né? Então, eu gostei, eu acompanhei, eu sempre nos meus ônibus, eu que projetava, porque hoje tu vai fazer um ônibus, não tem pronto, né? Um ônibus novo, tu tem que... Como não tem pronto? Não tem? O ônibus tu tem que configurar ele e tu tem que fazer... Existem 400 itens quase para te fazer um ônibus. Se tu quer fazer o tipo de poltrona, a cor da poltrona, iluminação, SB, as telas de LCD, o microfone, se tu quer cama para motorista, se tu quer geladeira, quantos litros. Eles têm vários itens, né? Tu que monta a cor que tu quer fazer, né? Quando tu vai fazer, é tipo uma casa. Cada casa tem a sua... seu QI, né? Então, o ônibus é exatamente igual tu construir uma casa. Tu faz do jeito que tu quiser. Tem tantos metros também, né? Tem 13 metros e 20. Um ônibus tem 14 metros. Aí fizeram esse de 15 metros. Aí lançaram de 15 metros, só que aí já a legislação na Argentina já não deixa entrar o de 15 metros. Aí é só... Aí o Uruguai aceita. Aí agora eu também não estou mais muito acompanhando o turismo, né? Mas eu sei que o pessoal estava sofrendo, né? Então, o 15 metros ele é bom para empresa de linha, que só entra nas rodoviárias, né? Porque às vezes tu chega com 14 metros numa cidade e tu
já é ruim para te chegar com 14 metros, que não entra, né? Então, tu imagina chegar com 15 metros, é 1 metro a mais, né? Se não entra o 14, imagina um de 15, né? Para o turismo já é complicado um de 15 metros, né? Sim. Então, tem que ser um de 14, né? E aí esses freios, ou seja, vários componentes, né? Mas o freio é muito, por exemplo, do Volvo é melhor hoje. Hoje, na minha opinião, eu acho que o Volvo, ele tá uma tecnologia, ele tá sempre um passo na frente, né? Eles investem muito em tecnologia, né? Então, eles começaram também, os primeiros automáticos também, foi da Volvo. A Volvo também, para te ter uma ideia, ela usa pastilha de freio. Tem as pastilhas de freio para 600 mil quilômetros, se for bem usado, que esse freio VEB. Se quiser descer uma serra, tu programa, tu desce a velocidade que tu quiser, só que tem que fazer curso, tem que saber usar, né? Tu desce a velocidade que tu quiser sem pisar no freio. Só não puxa Só no freio motor. Tem o estágio 1, 2 e o 3. Se tu puxar o 3, tem mais o 4, ele dá a reversão na turbina, ele faz. Se tiver alguém. O ruim é que se tem alguém de pé que não tá de cinto, tu pode derrubar a pessoa dentro do ônibus, né? Sim. Então, da força que tem o motor. Da força que tem o freio. É as tecnologias, né? Sem falar no conforto, né? Ar-condicionado, né? Se pegar. E o banco, não sei como se chama, banco poltrona do motorista, né? Que tu senta e é de acordo com o peso do motorista, né? Isso. Hoje as poltronas, elas são feitas pelo peso, tu senta, ela já te faz. São coisas assim que veio, que melhorou bastante, né? Então, hoje o conforto, a segurança. Tipo, antigamente a gente ouvia muito, faltou freio. Hoje tanto esses caminhões, esses ônibus, hoje é muito difícil ficar sem freio. Só se o motorista cometer um erro muito grande. Muito né? grave. Porque tu tem muito recurso. E não né? importa o peso que tá carregando. Não, porque o ônibus, ele dificilmente, ele tem hoje, um ônibus hoje ele pesa na faixa de 14 mil quilos, né? Tu coloca mais passageiros aí, tu vai chegar com 20 mil quilos, né? O total dele, né? Um ônibus toco, né? Um ônibus 4x2, né? Então, se é um 8x2 é um pouquinho mais, né? De peso, né? Mas assim não dá excesso de peso, né? E quanto faz por litro cada ônibus? A média, assim? Depende. Hoje um ônibus, ele chega na faixa de 3, aí tu pega os micro-ônibus, é na faixa de 4, 4,50. Depende também o trajeto que tu faz, se é um para-arranque, tipo, hoje se tu enfrentar esses congestionamento nessas pontes aí, a média cai, porque tu fica muito parado com ele ligado, com os ar ligado, aí cai a média, né? Se tu pegar Morros, pegar Cerro, daí já é cada lugar que tu fizer, né? Mas é na faixa assim de 4, o ônibus de 3, as Sprinter, essas de 20 lugares é na faixa de 7, 7,2, né? Então aqui nesses trajetos aqui, né? Tô falando daqui, né? Da nossa realidade aqui, né, Joel? Sim, que é como a gente sabe convive, né? E a diesel, né? Porque antigamente era inclusive a gasolina, né? Mas tu não pegou essa época, né? Não, eu peguei quando eu era com 4, 5 anos que eu falei lá atrás uma colheitadeira, né? Que era gasolina. Era gasolina, né? E teve um trator também que meu pai teve, a gasolina também, né? Foi lá na década de 70, 73, por aí, né? Então ele começou trabalhando com boi, trilhadeira, e depois foi evoluindo, né? E hoje ele vê o Paulinho aí bem, né? Graças a Deus, muito trabalho. Exatamente. Hoje para eles também, o nosso sucesso é o sucesso deles também, porque o nosso começo também tem o trabalho dos meus pais, né? E eles não realizaram o sonho deles e realizaram o meu, né? O dinheiro, a gente começou com as economias deles lá das lavouras. Eu passo muito para meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Tenho um menino de 12 e uma menina de 20. Então, eu nunca deixo de contar nossa origem, né? Nossa história, né? Então, a gente nunca pode esquecer de onde a gente saiu, né? É verdade. E a gente sempre continua... As minhas coisas que eu faço hoje, que eu fazia lá atrás, eu continuo fazendo. Meus amigos são os mesmos, então... Os ambientes que eu frequentava lá atrás, eu frequento hoje. Então, a gente nunca perdeu, sabe? Essa... Que bom. E bom ver que tu te emociona falando dos pais, porque começou deles, né? Exatamente, né? A família é a base de tudo. Se não fosse eles, a gente jamais chegaria, né? Onde chegou, né? E nem nos meus maiores sonhos, eu nunca imaginei Joel, de chegar onde a gente chegou. Hoje,
na nossa empresa no Vale Taquari, uma das maiores, né? Então nossa responsabilidade, só que foi fruto de muito trabalho, né? Muita dedicação. A gente trabalhou muito, Joel. Muitos natais, finais de ano, a gente sempre trabalhando, final de semana, feriados, a gente sempre trabalhou e continua, né? Continua. A gente gosta do que faz, né, Joel? Então a gente continua fazendo, né? A gente gosta que as coisas saiam perfeitas, né? Saiam as coisas boas para tu conseguir fazer as coisas darem certo para funcionar, tu tem que trabalhar, tem que ir em qualquer segmento. É vocês aqui no podcast, é na rádio, é em qualquer segmento, é um mercado, é uma loja, é qualquer coisa. Se não tiver, né, uma dedicação, algo a mais, as coisas não acontecem. Não acontecem. E também tem que ter um pouco de sorte também, né? Um pouco de sorte tu tem que ter também junto. Mas a sorte, ela ajuda quem trabalha, né, Joel? É verdade. Quem batalha, né? Quem cedo madruga, né? Deus ajuda, como diz aquele verdade. ditado, né? Eu uso até com frequência, né? Graças a Deus é um esforço, né? Deus faz a parte dele, tu tem que fazer o teu, né? Porque senão deixar só por conta do acaso, as coisas não vão acontecer, só por conta de Deus, né? Deus me ajuda. Então precisamos acordar cedo, né? A gente precisa e uma coisa assim que até para os ouvintes as coisas com muita determinação, com muito trabalho, as coisas acontecem, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, no tempo dele. As coisas acontecem, a gente, mas por que está demorando tanto? Porque calma, né? A gente tem que ter calma, a gente vai colher, só que é no tempo dele. Não adianta a gente querer acelerar, querer atropelar, achar que vai, não, mas eu tô já há 5 anos e não vai. Então, demorou 25, 26 anos para dar o estalo, para conseguir fluir, para as coisas acontecerem. Porque hoje a Berga Bus não ela começou grande assim. Começou do nada, era um anonimato, né? Então começou assim muito pequenininho, devagarinho. As coisas elas é bom nesse sentido porque tu consegue fazer um alicerce bom, tu consegue estruturar bem, né, Joel? E aí as coisas vão acontecendo, né? Mas foi no tempo dele, né? Então que bom. Paulinho, obrigado, viu, pela aula aqui primeiro de humildade, mas também de administração, de reconhecimento, né, aos teus pais, à tua família que continua trabalhando contigo. Obrigado, esse é um parceiro do podcast, mas uma empresa boa, assim como todos os outros que nós temos aqui de grandes empresas. Obrigado por ter aceito o convite. Diz, mas eu não sou muito de falar, mas falou o que tu tem no coração e nos deu uma aula aqui. Tá bom, João, um grande abraço aí, agradecer a oportunidade e espero que a gente tenha passado alguma coisa de bom para essa juventude, para essa gurizada que está surgindo, né? Então, se puderem aproveitar alguma coisa, alguma lição, que bom que a gente conseguiu passar. Com certeza, conseguiu passar sim. Esse é o Paulo Bergamaschi, o Berga Bus, né? O Paulinho da Berga Bus, como é conhecido, né? Falou conosco. Bom, te inscreve no canal, deixa o seu like, comente. E quem será que vai estar sentado aqui nas cadeiras semana que vem? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcasting. Hoje ficamos por aqui.